Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as quartas e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais. No Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023. No Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes. No canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com mais um culto da família que traz o tema As bênçãos te alcançarão, amém? Vamos aplaudir o santo nome do Senhor. Glórias a Deus. Nós sabemos que é o nosso Deus que nos dá vitória, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos dá força para vencer as lutas, aleluia, do inimigo contra as nossas vidas, as tentações, as afrontas. É Ele que nos abençoa, amém, igreja? Então, vamos agradecer a Deus pela bondade do Senhor, pela fidelidade do nosso Deus, aleluia, por Ele estar conosco, até mesmo nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldades, Ele está conosco, amém? Então, nesse momento, convido a igreja para ficar de pé. Você que estiver online, aleluia, não deixe que nada venha te distrair, que nesse momento você possa curvar a sua cabeça e orar conosco, agradecendo a Deus e também nos humilhando diante do nosso Deus. Vamos nos humilhar, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Somos seres humanos imperfeitos e estamos lutando todos os dias para que nós possamos, aleluia, viver uma vida correta diante do nosso Deus, mas temos que reconhecer que nenhum de nós somos perfeitos, todos nós temos defeitos e qualidades, e que nós possamos, aleluia, glórias a Deus, buscar o aperfeiçoamento cada dia mais, para que nós possamos ser cidadãos retos diante do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai santo, Deus do impossível, que alegria, Pai, estar aqui na Tua presença, Senhor. Mais um domingo, Pai, onde nós temos, aleluia, motivo de sobra para Te louvar, Senhor. Quantos livramentos, Pai, o Senhor tem nos dado. Aleluia, louvado seja Deus, louvado seja o Teu nome, Pai, pelo pão de cada dia. Que nós sabemos que tudo vem de Ti, Senhor. Por isso não podemos esquecer, Pai, que o Senhor é o Deus que abre porta, o Senhor é o Deus que exalta, mas também abate. O Senhor é o Deus, Pai, que dá vida, mas também mata, fere e sara e cura, Senhor. Por isso, Pai, nós reconhecendo que somos, aleluia, pequenos perante o Senhor, queremos nos humilhar nesse momento e Te pedimos, Pai, perdoa pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e que nós possamos sempre olhar para o alto,
que é o Senhor. E não existe nada no mundo, Pai, que seja maior do que o Senhor. Não existe luta, não existe afronta, não existe, meu Pai, aleluia, tentação, aleluia, que seja maior do que o teu poder e do que a tua graça nas nossas vidas. Aleluia, louvado seja Deus. Então nós te pedimos perdão e também te agradecemos, Pai, pelos livramentos, aleluia, pelo direcionamento, pelas ricas bênçãos e pelas portas abertas em nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos e damos o mérito todo a ti nesta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos já fazer o nosso momento de louvor. Eu peço a você que está online, por favor, não se deixe distrair com as distrações desse mundo, que você possa focar na adoração. Você pode ser tentado com as notificações do seu smartphone a ir para outras distrações como Instagram, como Facebook, WhatsApp, mas nesse momento foque na adoração a Deus, e aqueles que priorizam a adoração ao Senhor, com certeza receberão dupla honra para a glória do nome do Senhor. Vamos adorá-lo de todo o coração. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor nessa noite, Pai. Aleluias. Grande és soberano, és imutável, incomparável, és o Rei da glória. Tu és Senhor, quem poderá não se prostrar e render aos seus pés pra te adorar. Grande és, estás assentado no grande trono branco, e os reis da terra diante de ti irão se dobrar. Quem poderá bater no peito e dizer: eu sou o Senhor Jeová? É Ele que está sentado no grande trono branco, e diante dele os anjos cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Sua glória e majestade e o brilho do seu rosto não há quem possa suportar. Moisés pediu: Senhor, deixa eu te ver. E o Senhor disse: Moisés, homem nenhum verá minha face e viverá. Moisés pediu: Senhor, eu quero te ver. E o Senhor disse: Moisés, fique na brecha e na sua frente eu vou passar. Me verás pelas costas, pois se contemplar minha face, Moisés, certamente morrerás. Eu sou todo poderoso e homem nenhum verá minha face e viverá. Eu sou todo poderoso e se quiseres viver, fique na brecha, eu vou passar. Grande és soberano, és imutável, incomparável, és o Rei da glória. Tu és Senhor, quem poderá não se prostrar e render aos teus pés pra te adorar. Grande és, estás assentado num grande trono branco, e os reis da terra diante de ti irão se dobrar. Quem poderá bater no peito e dizer: eu sou só o Senhor Jeová? E Moisés viu o Senhor pelas costas passando em sua frente, e ele não podia suportar a glória do seu rosto. Sua glória e majestade
e o brilho do seu rosto não há quem possa suportar. Moisés pediu: Senhor, deixa eu te ver. E o Senhor disse: Moisés, homem nenhum verá minha face e viverá. Moisés pediu: Senhor, eu quero te ver. E o Senhor disse: Moisés, fique na brecha e na sua frente eu vou passar. Me verás pelas costas, pois se contemplar minha face, Moisés, certamente morrerás. Eu sou todo poderoso e homem nenhum verá minha face e viverá. Eu sou todo poderoso e se quiseres me ver, fique na brecha, eu vou passar. Grande és soberano, és imutável, incomparável, és o Rei da glória. Tu és Senhor, quem poderá não se prostrar e render aos seus pés pra te adorar. Grande és, estás assentado no grande trono branco, e os reis da terra diante de ti irão se dobrar. Quem poderá bater no peito e dizer: eu sou só o Senhor Jeová? Quem poderá bater no peito e dizer: eu sou só o Senhor Jeová? Eu louvo no dia, eu louvo na noite. Eu louvo se vejo que estou cercado. Os meus inimigos serão derrotados. Vamos, vamos, vamos! Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor todo o meu ser. Vamos, vamos! Louve ao Senhor todo o meu ser. Eu louvo se vejo, eu louvo se não. Aleluia! Eu louvo pois sei que estou em suas mãos.
Aleluias, louvado seja Deus. Amém, meus irmãos. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus, agora com os nossos dízimos e oferta. Abram suas Bíblias em Levítico, capítulo 27, versículo 30, que diz assim: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus por essa palavra? Glórias a Deus. Poder ficar de pé, eu vou ser breve. A palavra diz aqui: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados a Ele, são consagrados ao Senhor. Então tudo aquilo que é consagrado, nós não podemos, aleluia, reter aquilo que é do Senhor, ou tocar naquilo que é consagrado ao Senhor, amém? Então, essa palavra aqui, ela é o contexto, né, que muitas pessoas achavam que tinha que dar ali, né, os dízimos, né, do dinheiro, né, que quem comprava e vendia, quem criava animais, né, mas muitos achavam que porque Deus fazia brotar da terra, o que vinha da terra, não precisava dar o dízimo. Então o Senhor nos dá essa palavra, né? Todos os dízimos da terra, todos, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor. Então ele diz todos os dízimos. Então todos os dízimos de tudo aquilo que você, seja, né, de um bico que você faz, seja de uma promoção, né, que você ganhou, um prêmio, seja o que for, pertencem ao Senhor, pois tudo vem de Deus. Amém, meus irmãos? Então, vamos nesse momento já, aleluia, estar adorando ao Senhor Jesus com os nossos dízimos, com nossas ofertas. Honre ao Senhor, não honre o Senhor só de lábios, honre o Senhor também com os seus dízimos e com as suas ofertas. Amém? Então, nesse momento, você que está nos assistindo agora pela sua Smart TV, já está disponível o código QR Code na sua tela, onde você pode estar abrindo o aplicativo do seu banco, escaneando aí esse código QR Code, você já vai ser direcionado para você contribuir via Pix com qualquer valor que você sentir no seu coração. Se você estiver nos ouvindo aí pelo seu smartphone, ouvindo essa gravação, talvez você esteja ouvindo essa gravação, não está em tempo real, mas você está ouvindo pelo o seu smartphone no YouTube, você pode ir na descrição do vídeo, lá tem os dados bancários para você estar contribuindo. Você que está nos assistindo agora em tempo real, pelo aplicativo da rádio Chegou a Minha Vez, ou pelo portal Radiosnet, né? A rádio Chegou a Minha Vez pelo portal Radiosnet, vocês vão clicar em contatos. Clicando em contatos, vocês já vão ter acesso ao WhatsApp da igreja, e na descrição do WhatsApp, lá tem os dados bancários para você estar contribuindo. Você que está pelo site, está nos assistindo, nos ouvindo pelo site, você vai clicar no menu do site, clicando no menu vai aparecer igreja, você clica na igreja, clicando na igreja vai aparecer dízimos e ofertas, e ali você vai, aleluia, vai ter todos os dados bancários para você estar contribuindo, amém? Vamos nesse momento louvar ao Senhor com mais um louvor, enquanto isso também adoramos com os nossos dízimos e oferta. Louvemos o nome do Senhor, glórias a Deus, aleluia, Senhor. Os irmãos quiserem sentar, fica à vontade. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifica o teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Oh,
Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Glórias ao nome do Senhor Jesus. Vamos nesse momento orar. Vamos agradecer a Deus. Aleluia, pela bondade do nosso Deus. Amém, igreja? Por mais que nós passamos por dificuldades, até mesmo, dificuldades financeiras, nós não podemos reconhecer a bondade e a graça de Deus que nos alcança através de pessoas, que são anjos, pessoas que são, obrigado, filho, pessoas que são anjo, aleluia, que Deus envia para nos ajudar, para nos socorrer, Então Deus tem suas estratégias, Deus tem prazer de usar pessoas como anjos, Quando a gente fala que Deus quer nos usar, quando a gente profetiza, olha, Deus quer te usar, dá brecha, fica na brecha para Deus te usar. Isso não é empolgação de pastor, isso não é pastor querendo promover alguém, não. É que verdadeiramente Deus, Ele quer usar as suas ovelhas, igreja. Deus quer usar o seu povo. Deus poderia mandar um anjo do céu e libertar o povo do Egito, mas Deus quis usar Moisés. Deus quis usar Moisés. Deus protegeu Moisés desde criança, desde quando estava ali boiando no rio Nilo. Deus protegeu Moisés, aleluia, e guardou para que no tempo certo ele fosse o libertador, aleluia, louvado seja Deus, do seu próprio povo, aleluia, louvado seja Deus. Então dei graça ao Senhor pelo pouco e pelo muito. Nesta noite eu tenho certeza que Deus continuará provendo ainda mais na sua vida. Vamos orar e vamos agradecer ao nosso Deus por sua fidelidade e sua bondade. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, Deus santo, Deus da minha salvação, Pai, neste momento queremos te agradecer, Pai, por tua fidelidade. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por continuar, aleluia, com as portas abertas para nós. Nós sabemos, Pai, que é o Senhor que abre portas. Não podemos, aleluia, deixar de reconhecer esse mérito. O mérito é todo teu. Eu que um dia, Pai, achei que a minha voz poderia abrir portas. Achei que a minha voz poderia ajudar a trazer o sustento para a minha casa. Mas o Senhor me abateu, Pai, por causa do meu orgulho, por causa do meu eu, Pai. Mas hoje eu vejo a mão do Senhor sobre a minha casa, sobre a minha família. Por isso eu te agradeço, Pai, reconheço que tudo vem de Ti. Estou com meu coração grato ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida da minha esposa, por tudo que o Senhor tem feito na vida do nosso filho Miguel, por tudo que o Senhor tem feito na vida do nosso irmão Sérgio, da tua igreja, Pai, na vida da irmã Neide, na vida da Karina, na vida também do meu irmão Eliel Pacelli, Senhor, da nossa irmã Elisama, da Rebeca, e todos, Pai, que estão ouvindo este culto agora. Eu tenho certeza que todos nós temos, Pai, motivos de sobra para louvar ao Senhor, por mais que ainda estejamos talvez doentes, talvez precisando de alguma coisa, que gostaríamos, Pai, mas o Senhor não tem nos deixado passar fome. Talvez nós queríamos que sobrasse, mas o Senhor não tem permitido sobrar, mas também não tem deixado faltar no dia seguinte. Por isso, Pai, eu te agradeço, Pai, e te louvo, Senhor. Muito obrigado por ter sustentado essa igreja. Esta igreja, meu Pai, aleluia, é testemunha, Pai, de que todas as vezes que o diabo tentou parar, meu Pai, por causa de um equipamento, de um computador, de alguma causa, o Senhor não deixou que Satanás parasse esta obra. E eu tenho certeza que assim será, Pai. Eu tenho certeza que esta rádio não parará, esta igreja não parará. Aleluia. O trabalho, o ministério da minha esposa não parará. E assim também na vida dos meus irmãos, na vida do Sérgio, na vida do Miguel, na vida da Karina, na vida da irmã Neide, na vida do Eliel Pacelli, da Elisama Pacelli, da Rebeca. Eu tenho certeza que na vida deles também o Senhor continuará agindo, prosperando e provendo para a glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Pai, que a Igreja Nova Aliança com Cristo seja uma extensão do braço do Senhor na terra,
para socorrer muitas vidas e alimentar em todos os sentidos. É que eu te peço e te agradeço em o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Nesse momento eu quero dar oportunidade para o nosso irmão Eliel Pacelli. Aleluia. E vamos estar aí conduzindo, distribuindo as oportunidades para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Meu irmão Eliel Pacelli está com oportunidade em nome do Senhor Jesus. Quero saudar todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor também para todos que escutam este culto online, através das redes sociais, através da rádio. Chegou a minha vez. Aleluia. Essa programação abençoada por Deus, que vem abençoando vidas. Glória a Deus. Antes de louvar, eu quero deixar uma palavra para a nossa meditação, que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 2 e versículo 1, que nos diz assim: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Aleluia, que palavra abençoada. Louvado seja o nome do Senhor. Há momentos que estamos buscando do Senhor uma vitória, uma resposta, e estamos prostrados, aleluia, buscando, orando, aleluia, glória a Deus. Mas quando chega o momento, aleluia, a hora de Deus para a nossa vida, Ele nos manda ficar de pé para recebermos a vitória das suas mãos, aleluia, glória a Deus. Quem sabe hoje pode ser a sua hora, pode ser a noite que chegou a sua hora, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar Ele em espírito e em verdade, aleluia, porque só assim Ele pode nos ouvir a nossa súplica, Ele pode ouvir a minha e a tua oração, aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos adorar o nome do Senhor. Quero convidar minha esposa para adorar ao Senhor comigo nesta noite, aleluia. Glória a Deus, uma canção que tem por título Ficar de pé, igreja. Chegou Vamos adorar o nome a do sua Senhor Jesus. hora. Oh, glória a Deus. Aleluia. Muitas vezes faltam as palavras pra você se expressar, e até mesmo pelas madrugadas, quando se levanta pra orar, só se ouve o gemido inexprimível envolver. É o doce Espírito Santo que intercede por você. Este vale, o meu Deus está contigo. Eu creio, Jesus. Acredite, meu irmão, que vai vencer, pois o nosso Deus é um Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. E o impossível Ele vai fazer. Pare de chorar, levante a cabeça, que sua vitória está chegando aí. Deus te prometeu, irmão, nunca se esqueça, Ele é fiel para poder cumprir. Pare de chorar, levante a cabeça, que sua vitória está chegando aí. A noite vai passar, chegou a sua hora. Muitos não contemplaram o que Deus fez pra ti. Neste vale, o meu Deus está contigo. Acredite, meu irmão, que vai vencer, pois o nosso Deus é o Deus do impossível.
chorar, levante a cabeça, porque sua vitória está chegando aí. A noite vai passar, chegou a sua hora. Muitos vão contemplar o que Deus tem pra ti. A noite vai passar, chegou a sua hora. Muitos vão contemplar o que Deus tem pra ti. A noite vai passar, chegou a sua hora. Muitos vão contemplar o que Deus tem pra ti. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe nosso irmão Eliel Pacelli, nossa irmã Elisama. Glórias a Deus. Está saindo aí, viu, pessoal? Está saindo aí a volta da dupla, né? Estão gravando aí um EP maravilhoso, né? Acho que com 4 a 6 canções, né? E está sendo uma bênção. Tive a honra de estar trabalhando na capa desse projeto, desse trabalho, né? E para mim está sendo gratificante e é uma honra tê-lo aqui, o nosso irmão Eliel Pacelli, a nossa irmã Elisama, louvando ao Senhor conosco, amém? Que Deus continue abençoando e prosperando o ministério de vocês mais e mais. Glórias a Deus. Quero distribuir mais oportunidades. Irmão Sérgio, amém. Pastora Camila, amém. Então nesse momento vamos estar orando, vamos interceder pela minha vida nesse momento. Intercedam por mim em espírito, para que eu possa estar trazendo a palavra do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus fiel. Pai, neste momento aqui, Pai, quero, antes de orar, Pai, pela palavra, quero também orar, Senhor, pela vida da nossa irmã Neide, e especialmente também pela vida do o jovem Murilo, Pai, que completou o aniversário ontem, e nós queremos aqui, Pai, aleluia, como ministro do Evangelho, profetizar a bênção, interceder pela vida do Murilo, em nome do Senhor Jesus. Pai, neste momento, Pai, eu te peço pela vida do jovem Murilo. Pai, eu não conheço ele mais do que o Senhor. O Senhor conhece ele no íntimo, no profundo, e o Senhor sabe, Pai, qual a maior necessidade deste jovem, qual o maior desejo deste jovem. E eu te peço, Pai, toma ele nas tuas mãos, Pai, enche-lo do teu Santo Espírito, vai repreendendo todo o mal que possa rodear esta criança, ó Pai, este adolescente, e que ele possa, meu Pai, aleluia, viver os planos e os propósitos que o Senhor tem para a vida dele. Pai, que o Senhor abençoe, dando graça, dando saúde, paz, alegria, meu Pai, e que ele seja bem sucedido em todo o seu caminho, por onde ele andar, Pai, que ele seja bem sucedido, que o Senhor guarde livre de todo mal e abençoe em todas as áreas da sua vida, incluindo a sua família. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Pai, também peço humildemente pela minha vida nesta hora. Pai, usa-me, Pai, com o teu Santo Espírito. Toma, Pai, a minha vida, o meu corpo, a minha boca, a minha mente, tudo, meu Pai, aleluia, tudo que é meu, Pai, toma para ti, Pai, porque até aquilo que eu penso que é meu é mais teu do que meu, Pai. Então o Senhor tem toda a liberdade nesta noite de usar a minha vida com poder e com unção, porque de mim mesmo não posso fazer nada, Pai. Sem ti eu nada posso fazer, Senhor. Por isso seja comigo nesta noite, derrama do teu poder, da tua graça, da tua unção. Eu me esvazio para que o Senhor me encha. Eu desapareço para que o Senhor apareça. Eu diminuo para que o Senhor cresça nesta noite. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Prepara, Pai, os ouvidos de todos que estão presentes, de todos que estão online e presencial. Que o Senhor prepare os ouvidos. Repreenda, Senhor, toda distração. E que todo o alimento que o Senhor for nos dar nessa noite, não venhamos desperdiçar nada. É que eu te peço e te agradeço em o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Podem sentar em nome de Jesus. Meus irmãos, deixa eu tomar um pouco de água aqui. Aleluia. Louvado seja Deus. Como já foi dito, meus irmãos, o tema de hoje é: as bênçãos te alcançarão. Olha que poderosa esta frase, esta promessa. Isso é uma promessa, igreja.
Mas muitos pegam esse versículo e tomam posse como se a frase em si, sozinha, possa fazer efeito em suas vidas. E hoje nós vamos aprender que a frase, esta promessa, existe, ela é um princípio. Esta promessa, essa frase, ela faz parte de um princípio, mas quando envolve princípio, existe, como é que eu posso dizer? Existem coisas que nós temos que fazer para que esse princípio se cumpra em nossas vidas. Não é verdade? Então vamos entender essa palavra, as bênçãos te alcançarão. Porque muitas pessoas estão fazendo o contrário desta palavra. Não buscam o direcionamento de Deus, não buscam priorizar a vida com Deus, a vontade de Deus, obedecer a Deus. Mas elas insistem em querer as bênçãos de Deus. E querem a todo preço a ponto de correrem atrás das bênçãos. Quando a palavra diz que as bênçãos te alcançarão. Então quando nós corremos atrás de bênçãos, nós estamos vivendo o contrário do que Deus diz que vai acontecer em nossas vidas, né? Existem muitas pessoas que vivem atrás de profecia, de profetada, né? E ficam de igreja em igreja, de igreja em igreja. Ah, porque o pastor me disse isso. Ah, porque outro pastor me disse aquilo. Ah, que eu fui numa igreja tal e profetizaram para mim. Igreja, aleluia, se nós não usarmos, não prestar atenção, não nos atentarmos às chaves para que esse princípio se cumpra em nossas vidas, a ponto de as bênçãos virem atrás de nós, não vai adiantar a profecia profetada, porque quando Deus Ele promete algo para nós, nós temos que obedecer a palavra dele, para que isso se cumpra. Deus não é como dizem que o Papai Noel dá presentes, né? Que na verdade Papai Noel não dá presente para ninguém. São as pessoas que compram. Os pais compram presente para os seus filhos, e as pessoas compram presente umas para as outras, e mentem dizendo que Papai Noel dá presente. Papai Noel não dá presente a ninguém. E Deus também não pode abençoar quem não obedece a sua palavra, quem não ama Ele, quem não prioriza o Senhor. Ele não pode abençoar. Mas a bênção de Deus, ela nos seguirão, ela nos alcançará quando Deus ordena a bênção nos alcançar. Ô pastor, mas isso é possível? Deus ordenar e a bênção alcançar? É. Porque quando Deus ordenou, e haja luz e houve luz, e haja árvores frutíferas, Ele ordenou, e tudo isso aconteceu. Quando Ele disse que era tudo água, Ele disse: haja uma separação entre águas, e haja porção seca. Tudo isso que Ele ordenou aconteceu. O Senhor disse que haja aves que voem pelos céus. Houve aves voando. O Senhor disse: haja peixes, né? Monstros nos mares. Como tem os tubarões que são chamados de monstros, tem os peixes, né? O Senhor, apenas com uma ordem, Ele fez tudo prosperar. Será que Deus não tem poder para fazer isso na nossa vida? De dar uma ordem e a bênção nos alcançar? Ele pode, igreja. E foi isso que Ele prometeu com o povo que saía do Egito. Ele prometeu isso ao povo que estava sendo liberto da escravidão. E nós, igreja, representamos, o povo do Egito representava nós como escravos do pecado. Éramos condenados escravos do pecado. Por 400 anos aquele povo era escravizado no Egito, levando chicotadas, e eles só tinham o necessário. Eles só tinham o necessário, porque escravo não podia ser rico. Escravo, ele fazia parte ali do mecanismo
para o enriquecimento do reino, dos governadores, dos reis e tudo mais. Mas Deus libertou o seu povo e ele disse que se ouvires a minha voz, se obedecerdes os meus mandamentos, que ele ia fazer daquele povo uma nação mais poderosa do mundo. Isso foi uma promessa, igreja. Ah, pastor, mas foi para aquele povo naquela época. Não, igreja, aquele povo representava nós hoje. Foi para que nós entendêssemos hoje que o Senhor é o Deus que liberta e provê e prospera, e Ele dá uma terra. Nós temos, aqueles que não têm um terreno, uma casa aqui, pode ter certeza que lá em cima tem, para os obedientes, para os que lhe obedeceram, para os que amaram as suas leis, assim como Davi amava as leis do Senhor. Amém? Então vamos falar sobre esse princípio, vamos entender essa frase, esta palavra. Vamos abrir aqui o nosso primeiro banner. Aleluia. Vamos ler a nossa introdução, que diz assim: as bênçãos de Deus te alcançarão. As bênçãos de Deus te alcançarão não é você que corre atrás das bênçãos. Elas é quem correm atrás de você. Vamos ler aqui onde foi que o Senhor falou isso, né? Ao povo ali que estava saindo do Egito. Vamos ler aqui em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 a 3, que está escrito: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno. Você percebe que isso é uma ordem. Ele dá uma ordem. Ele não está pedindo, nossa, obedece a mim, faz a minha vontade, né? Como muitas vezes a gente pede algo para o filho, né? E o filho ri da nossa cara. Mas quando nós ordenamos, o filho fala: eita, agora o caldo engrossou. Minha mãe, meu pai me ordenou. Deus estava ali dando uma ordem ao povo, né? E ele disse ali: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado. Deus fala tendo o cuidado porque Ele sabe que as distrações vêm. Ele sabe que o desânimo vem. Ele sabe que muitas coisas podem vir e que também não é fácil. Se você não se esforçar, se você não tiver cuidado, você pode cair, você pode desagradar ao Senhor. Então Ele diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os meus mandamentos, que hoje estou te ordenando, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações dessa terra. Aí no versículo 2 ele diz: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E as bênçãos são: bendito serás tu na cidade, e bendito serás tu no campo. Ou seja, não importa onde é que você trabalha, em que área você trabalha, se é na cidade, se é no campo, se você é um profissional na cidade, nas grandes cidades, se você é um profissional do campo, o Senhor diz que se obedecer a sua palavra, os seus mandamentos, se ouvir a voz do Senhor. Quantas pessoas não querem ouvir a voz de Deus? Querem as bênçãos a todo preço, mas ouvir a voz de Deus, não quer ouvir. Esse pastor chato. Essa palavra chata. Eu gosto mesmo dos louvores. Tem gente que só vai para a igreja só para ouvir louvor, igreja. Na hora da palavra aí começa a agonia, começa a olhar para o relógio, começa a lembrar do jogo. Eu vou perder meu jogo hoje, esse pastor está demorando demais de pregar. Mas na hora do louvor está sapateando, está fazendo selfie, está postando no Instagram que está participando do louvor da igreja. Mas na hora da palavra, o diabo tende a distrair as pessoas, né?
Então, está aqui uma promessa, né? Essa promessa linda que o Senhor nos dá, de que as bênçãos correrão até nós. As bênçãos correrão até nós. Mas nós quem, pastor? Aos que esperam, confiam e creem em Deus de todo o coração. Ou seja, essa bênção, Deus não está dizendo que é de hoje para amanhã, que é agora. Existe um processo onde Ele vai nos moldando, vai nos tratando, Ele vai limpando, Ele vai tirando orgulho, Ele vai tirando imoralidade, Ele vai tirando vícios, Ele vai tirando o eu do cidadão, e Ele vai tratando conosco, igreja. Não é de uma noite para um dia, no estralar de dedo, não. Aí eu aceitei Jesus hoje, amanhã eu estou prosperando, eu estou nadando na glória. Não, não é assim. Deus vai provar, igreja. Deus vai provar. Todas as vezes que eu me rendi a Deus, desde a primeira vez, toda a família passou por prova, a família toda se rendeu a Deus. Meu pai se rendeu primeiro, depois meu pai pregou para a família, fez o apelo, toda a família aceitou Jesus. E a partir daí, toda a família foi provada. E faltou tudo. Deus não deixava nós passar fome, mas faltou luz, porque meu pai estava todo endividado. Deus permitiu que faltasse luz, nós ficávamos a candeeiro. Meu pai pegou lâmpadas dos carros que ele tinha, lâmpadas 12 volts, e ele colocou várias extensões em casa com bateria de carro, porque nós aceitamos Jesus nessa situação. Primeiro que nós aceitamos pela dor. Deus nos chamou pelo amor e nós não viemos. Meu pai dizia que ele nasceu católico e ia morrer católico. E a partir daí a dor começou na vida do meu pai. Deus foi apertando e apertando e apertando, que meu pai chegou a um ponto. Meu pai era comerciante e ele viajava de Feira de Santana para Lagoinhas com uma Kombi socada de bebidas, vários engradados, lotado até o teto de bebidas, né? Ele carregava tanta bebida que acho que era 1 tonelada. Não me lembro se era acho que era 900 quilos que a Kombi suportava. Meu pai colocava mais de 1 tonelada, ou seja, mais de 1.000 quilos naquela Kombi. Em tempo de quebrar um eixo de uma roda e o carro, né, aconteceu um acidente. Mas a necessidade, por causa da necessidade, ele fazia isso. E meu pai chegou numa dor tão grande, a família grande, necessitada. E meu pai pensou várias vezes em jogar a Kombi na ribanceira cheia de bebida. Ele falou assim: eu não aguento mais esse sofrimento, eu não aguento mais tanta dor. Eu vou jogar esse carro na ribanceira e vou acabar com isso. E meu pai, ele sempre viajava com um de nós. Às vezes viajava com o Emerson, às vezes viajava comigo. E quando ele pensava nisso, em jogar o carro na ribanceira, ele olhava para o lado, via nós cochilando. Eu não sei quem já teve carro da Volks aí, sabe, o câmbio 4 marchas da Volks, ele costuma escapulir as marchas quando está gasto ali, aquele miolo, né, da alavanca, do câmbio. E a 4ª marcha da Kombi, ela ficava escapulindo, e meu pai dizia: segura aí, meu filho. Meu pai jogava na 4ª marcha, e a gente aqui no carona, meu pai dizia: segura, menino. E eu segurava um aqui na perna, e aí só que daqui a pouco nós cochilava, a mão folgava, aí a Kombi, e muitas vezes era numa subida, meu pai ficava bravo da vida: meu filho, mas rapaz, eu não mandei você segurar. E a gente assim, assustado, né? Depois é que entender que tinha largado a alavanca, e ele sabia que ele também não podia nem brigar conosco, a gente era criança, mas ele estava na dor, né? E ele dizia que ele nasceu católico, ele ia morrer católico. E parece que essa frase fez com que a dor dele fosse mais forte. Igreja, não tem coração duro que Deus não quebre. Não tem coração orgulhoso e soberbo que Deus não abate. Deus abateu meu pai. Deus abateu meu pai. Meu pai era um homem muito orgulhoso e Deus abateu ele. Meu pai, ele tinha raiva de crente. Nessa época a Igreja Universal estava muito famosa, né? Pelo menos no estado da Bahia ali, estava ficando muito famosa e tudo.
e só falava da Igreja Universal, que expulsava demônio, que isso e que aquilo e tal, que trabalhava com libertação. E meu pai ficava com raiva dos crentes, que só falava de igreja evangélica. Mas na dor do meu pai, Deus fez com que o carro dele quebrasse em frente à Igreja Universal. E meu pai, ele é bem calvo, né? Meu pai, ele é bem calvo. E a Kombi parou de funcionar. Ele batia, a bateria estava boa, ele batia e nada de pegar essa Kombi. Nada de pegar essa Kombi. Ele foi lá, tirou o cabo de vela, checou tudo direitinho, ia lá, batia até a bateria ir descarregando todo e nada desse carro pegar. E aí começou uma chuva fina. E aquela chuva fina caindo ali na carequinha dele, e ele não aguentava, os pingos parecia que estava caindo pedra. Ele falava, as gotas daquela garoa caíam na minha cabeça como se fossem pedras. Juntou a dor que eu estava com aquela chuvinha fina, tirando minha concentração, me causando desconforto. Aquilo foi um tormento para mim. E aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, ele falou, e agora, dentro do carro, eu vou morrer sufocado aqui. E agora, o que é que eu vou fazer? Onde eu vou passar essa chuva? Ele olhou para um lado, ele viu um bairro. Meu pai era um homem ele nunca gostou de mulher que fica na frente da casa, batendo papo. Ele nunca gostou disso. Mulher que anda em porta de bar, homem que fica em porta de bar. Meu pai nunca gostou disso, sempre foi um homem procurou muito ter uma reputação boa, né? E aí ele falou, olha, tem um bar e tem uma igreja, e agora? Para o bar eu não vou. Aí ele disse que ouviu uma voz, por que você não entra na igreja? Entra na igreja. Aí ele disse que ele entrou na igreja e estava, quando ele chegou na porta da igreja, disse que tudo que o pastor estava falando parecia que era para ele. Parecia que Deus estava revelando a vida dele toda através daquele pastor. E aí ele já sentiu esse poder aí. Ele falou, o que esse cara está falando? Esse cara está me dando, está soltando indireta para mim, o que está acontecendo? E disse que daqui a pouco veio um obreiro, marchando na direção dele, abraçou ele e falou, bom dia meu amigo. Eles falam bom dia meu amigo, bom dia minha amiga, né? Eles falam assim, bom dia meu amigo, tudo bem com o senhor? O senhor precisa de alguma coisa? Ele falou, não, só meu carro é aquela Kombi ali, e deu um problema aí e tal, e eu vim passar a chuva aqui, mas não quero atrapalhar não. Eu falei, não, o senhor pode entrar, fica à vontade. Pode entrar, fica à vontade. E disse que ele entrou, sentou ali. Disse que queriam puxar ele lá para frente do altar. Que eles são assim, já puxa para frente do altar, que se bicho manifestar, ele já ali mesmo, já expulsa, né? E quis puxar meu pai lá para frente. Meu pai falou, não, vou ficar por aqui, posso ficar aqui? Ele falou, não, tudo bem, fique à vontade. E disse que ele ouviu a palavra ali. E aí ele saiu, terminou, né? Que eles chamam de reuniões. E ele saiu. Quando ele saiu, que bateu na chave, o carro pegou. Ele falou, o que é isso? Eu fiz de tudo para esse carro pegar. Não tem como esse carro pegar se não for o poder de Deus. Eu fui lá, eu ouvi a palavra de Deus. Deus só queria que eu ouvisse a palavra dele. E aí Deus começou, meu pai começou a entender o trabalho de Deus na vida dele. Deus falou, Deus está me apertando porque Ele quer que eu dê um passo para Ele, que eu entregue a minha vida para Ele. E a partir daí, né, Deus foi trabalhando na vida de meu pai, foi trabalhando na vida de meu pai, até o ponto que meu pai entregou sua vida para Jesus. Meu pai tinha uma barba terrível. Tinha uma barba dele assim que batia nos peitos assim de grande. E a partir do momento que ele se converteu, né, aí ele não se converteu ali na Universal, ele se converteu em Feira de Santana, né, na casa do meu tio. Ele contou isso que aconteceu. Ele falou, meu tio Roberto já era pastor da Assembleia de Deus. E ele chegou, Roberto, eu queria contar algo que aconteceu comigo. Eu acho que você vai gostar disso que eu estou contando, mas eu queria te contar para você me dar um discernimento mais claro. Ele chegou na casa do meu tio, contou, ele falou, mas Edmundo, olha que amor Deus tem por você, Edmundo. Deus fez essa Kombi parar ali para você ouvir a palavra de Deus. Deus queria falar com você e Ele tem seus meios, Edmundo. Olha como Deus te ama, Edmundo. Deus está te cercando, Edmundo, né? E aí meu pai falou, olha,
Roberto, você me convidou para aceitar Jesus daquela vez, eu não aceitei, mas desta vez eu estou entendendo que realmente Deus tem um plano na minha vida. E me diga o que é que eu preciso fazer para a partir de hoje eu me tornar um crente. Aleluia. E aí meu tio falou, você não precisa de mais nada, Edmundo, apenas levantar sua mão, eu vou orar por você agora. Não, mas eu não tenho que ir na igreja, não. Ele falou, não, eu já vou orar por você, você já vai para a igreja crente. Você topa? Você quer aceitar Jesus? Ele falou, quero. E aí meu pai aceitou Jesus, ele orou pelo meu pai, e meu pai, aí ele falou assim, agora Edmundo, eu preciso fazer uma coisa com você. Ele falou que eu quero te levar ali no cabeleireiro, quero levar você para cortar o cabelo e fazer essa barba. Você topa? Aí ele falou, não, mas agora eu estou despreparado. Falei, não, pode ir que eu pago tudo, né? E aí ele levou meu pai no cabeleireiro, deixou o cabelo bem cortadinho, passou a navalha na barba ali, deixou zeradinho, né? E ele levou meu pai assim, abraçado, né? Para a igreja com ele, na igreja que ele dirigia, né? Que meu tio dirigia. E já apresentou, quero apresentar para vocês o meu irmão, irmão de vocês, o nosso irmão Edmundo, que hoje aceitou Jesus hoje e se tornou uma nova criatura. E diz que a igreja foi, glória a Deus e aleluia, a igreja se alegrou na presença de Deus, né? Igreja, por algum propósito eu estou contando isso aqui. Amém? Então, Deus, ele tem seus meios de trabalhar. Meu pai era um homem muito católico, muito dedicado. Meu pai não fazia nada sem rezar. Só que ele pedia para a pessoa errada. Ele não pedia direto para Deus, ele pedia, né, para os ídolos. E meu pai, quando ele se converteu, ele virou um homem quadrado. Ele virou um homem quadrado, crente até o tutano, a ponto de chamarem ele de fanático e tudo mais. Mas talvez essa é a forma dele conseguir se manter na presença de Deus. Porque tem gente que é assim, ou é 8 ou é 80. Se a pessoa não consegue ser 8, que ela seja logo 80, mas é melhor do que ela ser 0, não é verdade? Então, Deus, ele abençoa quem faz a vontade de Deus, quem ouve a voz do Senhor. E a partir do momento que meu pai entregou a vida dele para o Senhor, toda a família foi salva, porque Deus começou a trabalhar na vida do meu pai lá em Feira de Santana e começou a trabalhar na minha vida e na vida da minha mãe em Alagoinhas. Olha como Deus trabalha do jeito certo, né? Mas Deus trabalhou no tempo dele, na hora dele, né? Então nós temos que dar um bom testemunho e orar. Deus, meu pai estava ali orando em Feira de Santana pela minha mãe e por mim, né, que ajudava a minha mãe, mas Deus já estava fazendo a obra na minha vida e na vida da minha mãe, que quando meu pai chegou para nós e fez o apelo, a minha mãe disse assim, olha Edmundo, é de Deus, porque ontem teve um culto da Igreja Assembleia de Deus aqui em frente à nossa casa. Eles fazem culto nas casas lá, né? Todas as quinta-feiras parece. E a palavra parecia que estava falando com a gente. E eu até comentei com o Evanildo. Eu falei, ô Nildo, é tão bonito, né? Os crentes louvando a Deus. É tão bonito servir a Deus. Depois eu vou falar com seu pai, porque já que a gente, né, é católico e assim, parece que não acontece nada de bom para a nossa vida. O que custa a gente tentar ser cristão, né? Minha mãe comentou isso comigo. Quando meu pai chegou, a minha mãe falou assim, então é de Deus, Edmundo, que eu já tinha comentado com o Evanildo e tal, e toda a casa passou a servir o Senhor, mas não foi fácil. Deus nos provou para ver se realmente nós íamos adorar a Ele em espírito e em verdade, e por amor na igreja. Não é obedecer por obrigação, porque quando nós tentamos obedecer por obrigação, ele se torna um fardo, né? Muitas vezes a gente fala assim, nossa, a gente pega, né, vê ali um homem ruim, né? Uma mulher ruim, aí a gente fala assim, nossa, não sei como aquele homem suporta aquela mulher. Nossa, não sei como aquela mulher suporta aquele homem. Pelo amor, é por causa do amor que suporta. Então Deus é a mesma coisa. Se nós não tivermos amor a Deus, nós não vamos conseguir ser fiel a Ele nunca, igreja.
não vamos conseguir suportar o jugo dele, que é suave, e o fardo dele, que é leve. Mas se torna suave e leve quando nós o amamos. Quando nós não temos amor por Deus, tudo vai ser pesado, tudo vai ser pesado, né? Então vamos mais aqui, vamos para o nosso segundo banner aqui. Hoje a mensagem está curtinha, tá, pessoal? Pode ficar tranquilo que vai terminar no horário certo, em nome do Senhor Jesus. Então vamos ler aqui Deuteronômio capítulo 28, versículo 3 a 8, que diz assim: bendito serás na cidade e no campo, bendito será o fruto do teu ventre. Isso aqui está falando dos filhos, né? Bendito será os teus filhos, o fruto do teu solo. Aqui está falando da plantação, né? Bendito será o fruto do seu ventre, bendito será o fruto do teu solo, bendito será o fruto dos teus animais, né? Benditos o fruto dos teus animais, as crias de tuas vacas e de ovelha. Ou seja, quem vive, né, do plantio, Deus vai abençoar, né, o fruto do teu solo. Quem vive ali da criação de vacas, de ovelhas, de animais, Deus diz que será bendito, bem sucedido. Então, igreja, não é uma bênção. A gente vê, né, muitas pessoas que não servem a Deus falam assim: ah, mas eu também sou abençoado. Ah, eu também recebi uma bênção, porque recebeu um prêmio, porque ganhou num sorteio de alguma coisa, ganhou uma cesta. A pessoa fala que é abençoado. Mas, igreja, não se iluda com as bandejas, as barganhas de Satanás, que muitas vezes a pessoa intitula de bênção. Mas as bênçãos, a verdadeira bênção, ela vem apenas de uma fonte, que é Deus. O diabo é cheio de querer te dar riqueza para roubar a tua alma. Ele é cheio de querer te dar dinheiro para roubar a tua alma. Aí você fala: ah, mas eu sou abençoado porque eu tenho dinheiro. Aí eu sou abençoado porque eu sou famoso. Tá bom, você só tem dinheiro, você só é famoso, mas você não é abençoado, você não é próspero, né? Então ser abençoado é algo muito, muito profundo, né? Onde abrange todas as áreas da nossa vida. Não é só no financeiro, é todas as áreas da sua vida, nos relacionamentos. Pessoas que não conseguem se relacionar com ninguém, tudo dá errado. Na vida amorosa dá errado. Nos relacionamentos de amigos, de pessoas, dá errado. Alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada, porque a promessa de Deus é para que seja próspero e bem sucedido em todas as áreas da nossa vida. E o problema não está em Deus, o problema está em nós. O problema está sempre em nós, né? Aí ele diz no 5º versículo, ele diz: bendito serão o teu cesto, a tua vasilha de amassar pão. Eu estou lendo na versão ANN, né? Na versão Almeida, versão ANN, Almeida Almeida Nova, alguma coisa assim, eu não me lembro a sigla agora aqui, né? Então ela diz aqui: bendito serão o teu cesto e a tua vasilha de amassar pão, né? Aleluia. Ou seja, na produção, né? Na produção, aqueles que produzem, né, comidas ou algum tipo de produto, o Senhor diz ali que será bendito também, né? A gente vê isso quando a gente ora para produzir uma comida, aí sai, né, aquela comida deliciosa, né? Aí o irmão Sérgio lá, né, aí faz aqueles frango maravilhoso, né? É a bênção de Deus, igreja. Os méritos não são nossos. Quando Deus abençoa, o negócio dá certo. Eu já dei o testemunho aqui que meu pai foi inaugurar a padaria e o meu irmão, ele é um dos os melhores padeiros que eu já conheci. Eu sou padeiro também, mas eu nunca fui bom igual meu irmão. Meu pai ensinou meu irmão, e depois que meu irmão aprendeu, meu irmão foi os pães que meu irmão produzia era melhor do que o do meu pai.
Mas no dia da inauguração, porque ele não quis ouvir a voz de Deus, ele rejeitou o Senhor, deu tudo errado. O pão deu errado, a receita saiu errada. Então, igreja, aquilo que Deus não pôr a mão, não abençoar, nem mesmo a nossa sabedoria pode salvar, né? Aí no versículo 7, no versículo 6 ele diz: bendito serás quando entrares e quando saíres. Você vê que a bênção está indo mais longe ainda. Já está falando agora da proteção, do sair e do voltar, né? Bendito serás quando entrares e quando saíres. Aí no 7 diz: o Senhor derrotará os inimigos que se levantarem, né? O Senhor derrotará os inimigos que se levantarem contra ti. Aí o Senhor diz que eles sairão contra ti por um caminho, né? Sairão contra você por um caminho, contra nós por um caminho, mas fugirão fugirão da tua presença por 7 caminhos, né? Então você vê a promessa de Deus falando aqui de proteção e de ser vitorioso nas suas batalhas. Olha isso, igreja, como é poderoso. Aí no versículo 8 ele diz: o Senhor mandará que a bênção seja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a mão. Olha que tremendo. O Senhor mandará, né? O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a mão. E te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém, igreja? E é desse jeito, igreja. Pôs a mão, Deus abençoa, né? Claro que é quando nós estamos dentro do centro da vontade de Deus, porque a vontade de Deus para a minha vida é uma coisa. Eu sou chamado para um propósito, né? A pastora Camila é chamada para outro propósito, né? Ainda que o meu some com o dela some comigo. Mas ela por um propósito, eu por um propósito, o Miguel por outro propósito, o Sérgio por outro, a irmã Karina, né? A irmã Neide, o Eliel Pacelli, a Elisama, todos eles têm um propósito e são propósitos diferentes, né? Ainda que aqueles que, os pastores, né? Ainda que sejam pastores e pastores, cada um Deus vai usar de um jeito, porque ele tem propósitos e propósitos. Mas no quesito da obediência, cabe a nós, todos nós temos que obedecer da mesma forma ao Senhor, amém? Então com isso nós entendemos, com esta palavra nós entendemos que se ouvirmos a voz de Deus e obedecermos, Ele dará ordem para que a bênção chegue até nós. Ele dará ordem para que a bênção chegue até nós, mas isso é se ouvirmos e obedecermos a voz do Senhor, amém? E assim permaneça contigo, né? Ele faz com que a bênção nos alcance, chegue até nós, e assim permaneça conosco todos os dias. E nós iremos dizer, e que você dirá, a bênção de Deus virá sobre você, a ponto em que você vai dizer, né? Que a sua casa é uma bênção, seu trabalho é uma bênção, a sua família é uma bênção, você é uma bênção, e onde colocar as tuas mãos será abençoado em nome de Jesus, amém? E a bênção do Senhor te seguirá todo o tempo. Enquanto você estiver na obediência ao Senhor, a bênção do Senhor te acompanhará, te seguirá em todo o tempo, amém, igreja? Vamos aqui para o terceiro banner. Então vamos agora falar sobre alguns pontos que eu coloquei aqui, alguns pontos chaves, né, para que nós possamos nos atentar, né, e cuidar para que esse princípio venha acontecer em nossas vidas. Deixa eu tomar um pouco de água aqui.
Primeiro ponto é a fonte da bênção. Buscar a bênção na fonte certa, da forma certa. É aquilo que eu falei. Não adianta fazer as coisas tudo errado, ser um picareta, fazer um monte de focatrua e dizer, Deus me abençoou. Não, isso aí não é bênção. Isso aí é maldição disfarçada de bênção. Porque se a bênção não vem de Deus, se a bênção não foi adquirida do jeito certo, em obediência, em fidelidade a Deus, isso não é bênção. Ainda que você falar, mas deu certo. Isso não pode ser chamado de bênção. Isso aí é uma maldição que uma hora ela vai estourar na sua mão, né? Essa maldição vai estourar. Essa maldição disfarçada de bênção, ela vai se revelar, né? Como uma verdadeira maldição na sua vida. Então, temos que nos atentar à fonte da bênção. Deus é a única fonte de bênção. E Ele a concede a quem obedece à sua voz e aos seus preceitos. Segundo ponto, a natureza da bênção. São bênçãos abrangentes, né? A natureza da bênção, né? Desta palavra bênção, né? Desse princípio, são bênçãos abrangentes no trabalho, no celeiro, em tudo que tocar, na família, na saúde e na derrota de inimigos, colocando o crente como líder, cabeça e não cauda. Amém, igreja? Então, não é uma promoção que a pessoa ganha na presença de Deus, porque o que mais tem é pessoas que estão afastadas de Deus, estão afastadas de Deus, estão desviadas da presença de Deus, estão desigrejados e dizendo, estou prosperando. Ah, mas Deus está prosperando. Ah, porque eu troquei de carro. Ah, porque eu fui promovido na empresa que eu trabalho. Olha, se você estiver afastado de Deus, toma cuidado que o tombo vai ser grande. Quanto maior o diabo dá, maior é a queda, né? Então não existe bênção fora de Deus. Quer chamar de sorte? Pode chamar de sorte, mas não chame de bênção, porque a bênção ela tem naturalidade da parte de Deus, né? Terceiro ponto, como receber, né? O terceiro ponto é como receber esta bênção. Não é buscando as bênçãos materiais, mas buscando a Deus e andando em obediência. Estão fazendo o contrário, estão buscando as bênçãos, né? Para depois obedecer. Aí fala assim, se Deus me abençoar nisso, aí agora eu vou obedecer, eu vou ser crente, eu vou ficar firme. Não é assim, igreja. Não é assim, né? Então, não é buscando primeiro as bênçãos, mas buscando a Deus e andando em obediência. As bênçãos perseguem quem obedece. É quem busca primeiro o reino de Deus, né? Quando fala buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, é isso, é buscar a Deus, buscar obedecer. O reino de Deus é a vontade dele, fazer a vontade dele, e as demais coisas serão acrescentadas. Aí é nesse acrescentar que Deus ordena as bênçãos nos alcançar, né? Olha que tremendo. Você vê que a palavra de Deus ela não se contradiz, igreja. Lá na frente ela vai se encontrar e vai somar, né? Ela não vai se contradizer. Quarto ponto, o propósito. O quarto ponto que nós vamos falar é o propósito. Qual é o propósito da bênção? É para que você agora venha ostentar e humilhar os outros? Porque tem gente que é assim. Aí Deus abençoa, prospera a pessoa e agora ela quer humilhar os outros. Ele humilha o menor, ele humilha o mais fraco, ele quer ostentar. E o propósito, olha só o propósito. O propósito é glorificar o nome de Deus. Ele não dá porque nós somos bonzinhos, porque eu sou melhorzinho.
Ele não dá por isso, igreja. Ele dá porque Ele quer que o nome do Senhor... Igreja, vamos ressaltar aqui um ponto. Por mais que nós obedeçamos, nós não somos merecedores de nada. Mas só é possível Ele abençoar obedecendo. Só é possível Ele abençoar obedecendo. Então, nós não recebemos, quando Deus te prosperar lá na frente, não queira falar, Deus me abençoou porque eu fui obediente. Deus me abençoou porque o propósito dele abençoar é que vidas venham glorificar o nome do Senhor pela bênção dele na sua vida. É as pessoas olhar para mim e dizer, olha, Deus prosperou a vida do Evanildo. É olhar para a pastora Camila, olha, Deus prosperou a vida da Camila. É olhar para o Sérgio e dizer, olha, Deus prosperou a vida do Sérgio. Olha, Deus olhar para a irmã, né? Para a irmã Karina, olhar para a irmã Neide. O propósito da bênção de Deus na nossa vida é para que o nome dele seja glorificado. Mas tem muita gente, pastor Evanildo, mas eu ostento, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Ostentação não é testemunho. Ostentação não é testemunho. Tem muitos crentes ostentando e achando que está testemunhando. É para o povo ver que Deus me prosperou. Isso aí é ostentar. Isso aí é querer humilhar os outros, é querer a glória para si mesmo. O testemunho é quando você vem na igreja, ou quando você abre a tua boca no trabalho, no meio da tua parentela, onde nós tivemos a oportunidade, no final do ano, nós tivemos, ou foi no Natal, no final do ano, nós tivemos a oportunidade de testemunhar, que foi as orações, foi a bondade de Deus, a misericórdia de Deus nas nossas vidas, foram lágrimas, né? A glória foi toda para Deus, os méritos não são nossos, são de Deus. Então Ele dá por isso, para que nós venhamos ser grato a Ele. E quando alguém vê a gente ser grato, se ela endeusava aquela pessoa, né, igual tem pessoas que ficam querendo fazer média. Eu vou fazer média com o pastor Evanildo porque ele pode me promover nisso aqui, porque ele pode me ajudar nisso aqui. Vou fazer média com a pastora Camila, a doutora Camila, porque ela pode me favorecer nisso aqui. Aí quando você vai testemunha de Deus, aí cai por terra todo o endeusamento na pessoa errada. Aí a pessoa agora fala assim, olha, eu achava que o segredo estava nele, estava nela. O segredo está em Deus. É no Deus que ela serve. Eu quero esse Deus. Foi isso que a irmã Neide fez. Falou, pois a partir de hoje eu quero esse Deus. Eu quero conhecer e servir. Eu quero conhecer mais do teu Deus. E quero servir esse Deus que tu serve. E nós nem era próspero naquela época, né? Mas as pessoas viram Deus em nós. É sobre isso. É sobre Deus se representar através de nós. É as pessoas olharem para nós e ver a prosperidade de Deus em nós, porque essa prosperidade não é nossa. Essa prosperidade é de Deus. Vem dele, a hora que ele quiser tirar, ele tira. Então se eu tomo mérito para nós, Deus tira. Mas quando eu glorifico, falo, não, isso aqui foi tudo Deus. Aí se a pessoa entra lá no consultório, vai bater no peito, não, isso aqui não é, isso aqui foi Deus. Foi Deus que preparou tudo. A pessoa entra aqui na rádio, não. Eita, Evanildo, você é o cara. Não sou não. Sou nada, tenho poder para nada. Nem de comprar uma espuma dessa aqui eu tenho condição. Tudo isso aqui é Deus. É a graça e o poder e a bênção de Deus que nos seguem, que nos acompanham. Amém, igreja? Estão entendendo essa palavra? Então, mais uma vez, o propósito da bênção é glorificar o nome de Deus e ter uma vida, glorificar o nome de Deus, ter uma vida abundante e ser um testemunho para os outros, mesmo quando nós não abrimos a nossa boca. Amém? Vamos aqui para o quarto banner, já estamos encerrando. O quinto ponto que nós vamos falar é sobre o quesito de
além do material, né? A bênção, quando fala de bênção, muitas pessoas já enxergam logo dinheiro, bom emprego, sucesso na área profissional, né? Quando fala de bênção, a pessoa já pensa nisso. Carro, casa, as pessoas tendem, né? A nossa carne, né? Ela já tende a achar, já visualizar essas coisas. Mas a bênção de Deus, ela é além do material. Ela inclui crescimento espiritual, relacionamentos saudáveis, superação de desafios e uma eternidade com Deus, que é o nosso maior tesouro. Amém, igreja? Olha que bênção profunda, ela abrange até a eternidade. Tem pessoas que pregam, mas aqui nós temos que viver uma vida miserável mesmo. Abundância e vida de paz é só lá na glória mesmo. Não, igreja. Já tem que começar aqui. Aflições nós vamos ter sim. Eu não posso negar. Nem Jesus negou isso. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, confia em mim, porque eu venci o mundo e eu venci não foi por mim não, eu venci foi por vocês. Né? Outro quesito é a escolha. Em todo tempo, nós vamos ter que fazer escolhas. Em todo tempo, nós vamos ter que escolher obedecer a Deus ou negar a Deus. Né? Honrar a Deus ou não honrar a Deus. Ouvir a Deus ou desprezar a Deus. Né? Então, a escolha, obediência gera bênção. Desobediência ou não ouvir ou ignorar a voz de Deus, que tem o não ouvir, não querer ouvir, né? Ou tem o quesito de você ouvir e ignorar. Eu estou ouvindo, mas não quero prestar atenção, não quero obedecer e acabou. Então a obediência gera honra, gera bênção. E a obediência gera bênção e desobediência gera consequências negativas, né? Como ensina em Deuteronômio. Deuteronômio 28 fala das bênçãos, mas fala também de aqueles que não obedecer, vêm as maldições, né? Se você ler ali Deuteronômio, você vai ver falando de bênçãos para os obedientes e maldições para os que desprezam a Deus e não obedecem a Deus. 7º ponto, foco na obediência. Se você não focar nisso, no automático, você não vai ser obediente. Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Pastor Evanildo, entendi essa palavra, então deixa comigo que agora eu vou obedecer e vai ser só bênção e vitória, só vitória. Você vai precisar de foco. Tudo na vida é assim. Você precisa ter foco. Evanildo, mas eu foco em tudo, eu sou focado em tudo. Tudo eu sou focado. Não. Ninguém consegue ser bom em tudo. Se eu focar em uma área, eu vou desprezar a outra. Então, qual é o mais importante? É mais importante focar em obedecer. Eu posso tentar ali. Tem gente que é assim, no trabalho dele, ele endeusa tanto o trabalho dele, que fala, no meu trabalho eu sou focado. Eu sou focado, eu não deixo errar. Eu quero ser o melhor dessa empresa. Tem gente que é assim. Mas no ponto dele servir a Deus, ele é desleixado e relaxado. E ele acha que porque ele é focado ali na profissão dele, ele vai ser bem sucedido. Não vai, ninguém consegue. Ninguém consegue. Então foco na obediência. Viver de acordo com os princípios bíblicos. E não por obrigação, mas por amor a Deus. Igreja, quando eu amo mais o meu trabalho do que a Deus, eu vou cair lá na frente. Eu vou ser até aplaudido. Igual eu canto, né? Eu cantei nesse mundo de ilusão sem ter a paz de Deus em mim. Impressionava todos, mas eu não impressionava aquele a
Ele que me deu o dom. Fui aplaudido, mas no fundo eu sentia fortemente um vazio. Você pode ser aplaudido pelos homens porque você é um bom profissional, mas eu tinha um vazio dentro de mim porque eu era dedicado. Pense num cara dedicado à minha carreira profissional, era eu. Não tinha mulher, não tinha filho, não tinha ninguém que me desfocava. Eu era focado. Mas dentro de mim tinha uma angústia, uma tristeza que me corroía. Ela era a minha maior companheira, a angústia. Todo lugar ela estava comigo. Em cima do palco a angústia me pegava. Nos melhores hotéis, porque onde colocavam nós só colocavam em hotel 5 estrelas. A angústia estava ali comigo. Dormia e acordava comigo. Fazendo foto com um monte de fãs, sorrisão no rosto para fazer foto, mas o meu coração espedaçado. Era assim que eu vivia, porque o meu foco não era na obediência, o meu foco era nos meus próprios interesses. O 8º ponto, alinhar com o propósito de Deus. Alinhar com o propósito de Deus. Eu não tenho que sair fazendo. Eu não tenho que sair topando tudo, fazendo um monte de aliança com quem Deus não mandou. Ah, mas porque fulano de tal é meu parente? Então eu vou topar porque é meu parente. Se Deus não mandou, não vá. Pode ser teu irmão. Se Deus não mandou, não faz aliança. Ah, é meu pai, é meu irmão, é meu filho. Se Deus não mandou, não faz aliança, igreja. Se Deus não mandou, não faz aliança. A gente vê muitas pessoas fazendo isso. Irmãos que se tornaram inimigos, né? Nós conhecemos um caso lá em Ribeirão de 2 irmãos que se tornaram inimigos a ponto de um amaldiçoar o outro, de um querer matar o outro, e os pais amenizando ali, tentando amenizar, mas se tornaram inimigos, empresários inimigos uns dos outros, porque fez aliança com quem Deus não mandou fazer. Se entrou em projetos que Deus não mandou. Então isso é muito sério, igreja. Alinhar com o propósito de Deus. Quando eu alinho os meus desejos com os propósitos de Deus, aí eu sou bem sucedido. Eu tinha muito desejo no meu coração de cantar, mas porque os propósitos, os meus desejos não estavam alinhados, os meus desejos e propósitos não estavam alinhados com os propósitos de Deus, não deu certo. Não deu certo. Eu quis ser cantor gospel, eu só avisava o dinheiro. Eu fui cantar, aí não fui bem sucedido. Aí eu falei, então agora eu vou cantar para o mundo. Aí fui cantar para o mundo, fui pior ainda. Não adianta. Talvez Deus até quer que você faça aquilo, mas se o propósito não for de falar do Senhor, não for aquele que Deus quer, de executar da forma que Deus quer, não é porque eu sou médico que eu vou executar do meu jeito, não, eu posso executar da forma que Deus quer que eu seja. Às vezes Deus quer que eu seja um anjo no hospital. Igual eu já vi um médico aí que lá dentro ele é médico, mas cá fora o médico é Deus. Ele fala que o médico é Jesus. Ele fala, eu só sou médico aqui dentro, mas lá fora o médico é Jesus. E se Deus quiser curar no meu lugar aqui, eu não faço nada. Eu vou fazer e acontecer, mas quem vai curar é Deus. Né? A pastora Camila, a doutora Camila, ela tem um propósito dela ser anjo de Deus na vida de pessoas ali. No dia que ela mudar o foco, ela não vai mais ser bem sucedida, porque saiu do propósito. Vai ser apenas uma profissional. Mas fora do propósito, ela vai ser uma boa profissional, igual eu fui um bom cantor. Eu fui um bom cantor lá fora. Ninguém pode tirar esse mérito de mim. Todo mundo vai dizer, olha, o cara é fera. O cara entrou num projeto de Cleide Camargo, deu conta. O cara foi Nildo Reis, foi Zé Nildo. O cara foi Danilo Caran, ele deu conta do negócio.
mas ele não foi bem sucedido porque estava fora do propósito de Deus, né? Então, o 8º ponto é alinhar com o propósito de Deus. O último ponto, o 9º ponto, é a gratidão. A gratidão e reconhecer, que é o reconhecimento, né? O reconhecimento do que Deus fez na sua vida. Você tem sido grato com o que Deus fez na sua vida? Apreciar as bênçãos presentes, seja elas grandes ou pequenas, reconhecendo que Deus é a fonte. Amém, igreja? Então, essa é a palavra de hoje. Pegue esses 9 pontos, se atente a esses 9 pontos. Depois o culto vai estar gravado aí. Você veja no YouTube os banners aí, dá pause e se atente. Se preciso, anote todos esses pontos e você vai ver que se você for fiel ao Senhor, cumprir todos esses quesitos que o Senhor está nos ensinando hoje aqui e ensinou também o povo quando saiu do Egito, todos nós seremos bem-sucedidos em todo o nosso caminho. Amém? Quero convidar a igreja para ficar de pé. Glórias a Deus. E vamos, aleluia, fazer um voto com o Senhor nessa noite, de nós focarmos na obediência, focarmos nas escolhas, em fazer as escolhas certas, com pessoas certas, na hora certa, né? E que em todos esses quesitos que foi citados aqui, nós possamos, aleluia, nos atentar e ser bem-sucedido, e fazendo assim, as bênçãos verdadeiramente, elas nos alcançarão e nos seguirão por todo o nosso caminho, para a glória do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus, aleluia, nos comprometendo com Ele nessa noite, em nome de Jesus. Pai, louvado seja o Teu santo nome, Pai. Estamos aqui na Tua presença, meu Deus. Pai, estamos gratos, Pai, por esta palavra. Estamos aqui, Pai, hoje, dia 18 de janeiro. Nós estamos ainda no comecinho do ano, Pai. E nós queremos aqui nos comprometer com o Senhor, fazer uma aliança contigo, de que nós vamos, aleluia, nos cuidar, Pai. Cuidar da nossa vida espiritual. Quantas vezes, Pai, nós corremos tanto, Pai, para as coisas desse mundo, corremos tanto na carreira profissional, corremos tanto, ó Deus, aleluias, para as coisas desse mundo, mas não corremos, Pai, não nos atentamos, não cuidamos da nossa vida espiritual, naquilo que verdadeiramente importa, Pai, naquilo que é mais importante, que é buscar ao Senhor, buscar fazer a Tua vontade, ó Pai. E eu te peço nessa noite, Pai, nos ajuda, Senhor. Nós queremos, Pai, o primeiro passo que damos nessa noite é que nós queremos, Pai, te obedecer. Queremos amar ao Senhor sobre todas as coisas, Pai. E amando ao Senhor, nós temos a certeza de que tudo será leve, de que tudo será suportável, Pai. Ó, Pai querido, Pai amado. Mas nós sabemos que sozinho nós não conseguimos fazer isso. Nós precisamos do Senhor para nos ajudar. Por isso, Pai, seja na minha vida, Pai, para que eu mesmo como pastor, Pai, eu também não venha cair. Mesmo como pastor, eu não venha, aleluia, desmerecer, Pai, o Senhor, desmerecer a Tua palavra. Mesmo como pastor, Pai, eu não venha deixar de buscar primeiramente o Senhor. Até porque sem a Tua presença, eu jamais, Pai, conseguirei ter um ministério bem sucedido, ser bem sucedido no meu ministério, Pai. Então seja comigo, Pai, aleluia, seja com o nosso irmão Sérgio, seja com a pastora Camila, seja com a irmã Karina, seja com a irmã Neide, seja com Eliel Pacelli, seja com a nossa irmã Elisama, seja com o Miguel, no ministério dele, que todas essas crianças estão sendo preparadas, Pai, para um propósito também. Seja com a irmã Rebeca, faz uma obra também na vida do Murilo, Pai, aleluia, que o Senhor possa trazer ele novamente para a Tua casa, para te adorar, Senhor. Nós sabemos do verdadeiro propósito na vida do Murilo, então traz ele, Pai, traz o Renan também para o verdadeiro propósito, aleluia, e que nós possamos ter um ano de 2026, aleluia, bem sucedido e vitorioso na Tua presença, e que o nosso maior foco seja te servir, te adorar e te obedecer
é que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir o nome do Senhor. Glórias a Deus. Vamos estar trazendo os avisos. Já vamos estar encerrando em nome do Senhor Jesus. Tá bom, meus irmãos? Pastora Camila, quarta da bênção. Quarta da bênção presencial na quarta-feira. Presencial e online. Tá bom, pessoal? Presencial às 15 horas e online às 19 horas. Uma palavra poderosa da quarta da bênção. Pelo YouTube, canal do YouTube da pastora Camila. Os irmãos não percam em nome do Senhor Jesus. Se os irmãos não acharem o canal da pastora Camila, sempre está lá na TV do site, tá, pessoal? No site da igreja tem a TV web, que a gente sempre coloca lá o link do YouTube da quarta da bênção e do culto de domingo, sempre fica lá nos destaque, tá? A quarta da bênção fica no destaque e o culto fica na TV web, mas sempre eu coloco também, na quarta-feira eu coloco na TV web também a quarta da bênção. Então você clicando lá no site, você já vai conseguir assistir pelo site. E se você clicar no botão do YouTube do site, ele te leva também para o canal do YouTube, tá bom? Lá onde você pode deixar comentário e dar o like e tudo mais. Pelo site você só consegue assistir, não consegue dar like e nem comentar, tá, pessoal? Mas se você clicar lá no site mesmo, você clicando no botão símbolo do YouTube, ele já vai te direcionar para o canal do YouTube da pastora Camila. Cadê meu pai? Quarta da bênção, né? Na quarta-feira. E o programa Bênção de Deus no celular, de segunda a sexta, às 21h30, com reprise no outro dia, meio-dia. Então não perca aí a Bênção de Deus no celular com o nosso irmão, pastor Elton Araújo. Tem também a oração da manhã com o pastor Evanildo Gomes, no canal da igreja, às 6 horas. Não percam esta oração poderosa para abençoar a sua vida todas as manhãs. E a Bênção de Deus no celular também está disponível no YouTube, tá, pessoal? No canal do YouTube da Rádio Chegou a Minha Vez. Temos também o devocional com o nosso irmão locutor Marcelo Moreno, tá? O devocional, o momento da palavra, às 8 horas da manhã, todos os dias, tá bom, pessoal? Então tá aí, são esses os avisos da semana. Temos todos esses alimentos aí para nós nos alimentarmos a semana toda, para a glória do nome do Senhor Jesus. Não deixe de se alimentar, tá, pessoal? Porque nós nos alimentamos hoje para nos fortalecer amanhã. Talvez você fale, hoje eu não preciso, mas amanhã você pode estar passando por apuros, pode estar fraco. Então se alimente hoje, porque amanhã você vai estar nutrido para resistir todas as lutas que você tiver de enfrentar. Amém? Vamos orar, trazer a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Deus fiel. Muito obrigado, Pai, por este culto, por esta palavra poderosa, pela presença, Pai, de todos os nossos irmãos que estiveram presencialmente, todos os nossos irmãos, Pai, que estiveram e que continuam conosco no online, e que o Senhor possa estar conosco, Pai, durante a semana, nos guardando, nos protegendo, nos livrando. Livra-nos, Pai, do terror noturno, guarda nossa casa, os nossos filhos, tudo que leva o nosso nome. Abençoa, Pai, a volta das nossas crianças para a escola, Pai, a volta às aulas. Que o Senhor abençoe, Pai, que o Senhor possa prover para os nossos filhos materiais escolares, tudo que eles precisam, Pai, e que eles possam voltar para estudar e que eles possam estar sendo guardados ali na escola. Quando estiver longe, Pai, do alcance dos nossos olhos, o Senhor possa estar guardando e olhando eles com os seus olhos em chamas de fogo, aleluia, para a glória do teu santo nome. Seja conosco e nos abençoa, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Todos estendo em suas mãos, receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Que todos digam amém, glória a Deus, graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Deus abençoe a todos
em nome de Jesus. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.